vamos dar início, portanto, a essa última sessão do segundo seminário, com a feliz satisfação de estar na mesa com Gilberto Gil. Antes, eu queria dizer duas ou três coisas, brincar um pouco com isso. Todos os países, todos os povos, todas as sociedades têm um prazer e um orgulho imenso em manifestar a autoria de determinadas coisas. Talvez os franceses sejam aqueles que mais fortemente defendem determinadas autorias. Não vá lá falar um francês que o vinho melhor do mundo não é o francês, ou que o melhor queijo do mundo não é o francês. Mas não são só queijos e vinhos que fazem a gala dos franceses. Uma outra coisa, no nosso campo, que é o campo de estudo da cultura, os franceses sempre insistem em se apresentar como os inventores das políticas culturais. E a gente sempre deixou isso, sempre assistiu, sempre leu, sempre reproduziu isso com muita tranquilidade. E eu tive a ousadia, recentemente, num seminário, na mesa com o francês, de dizer a ele que, infelizmente, eu era obrigado a dizer que ele estava absolutamente equivocado, ele e os franceses. Não foi Malraux que inventou as políticas culturais. Foi muito antes, e foi um brasileiro chamado Mário de Andrade, quando, entre 1935 e 1937, dirigiu o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. E disse mais a ele, para sua, não irritação, mas para seu espanto, eu diria que a gente inventou duas vezes as políticas culturais. Inventamos antes de vocês e já inventamos depois de vocês, com Malraux, com Gilberto Gil. Então, os franceses que desculpem, fiquem com os vinhos e os queijos, a gente fica com as políticas culturais. É um prazer imenso estar aqui nessa mesa, agradecer muitíssimo a disposição de Gil, poder compartilhar com a gente algumas questões que interessam de perto ao tema da diversidade cultural e abrir, chamando a atenção da nossa conversa para um fato que se refere à passagem dele pelo Ministério da Cultura, em que em algum outro momento já discutimos publicamente o fato de que Gil representou, na sua chegada ao Ministério, um momento muito importante, esse da reinvenção das políticas culturais em Estado brasileiro, que foi exatamente produzir um deslocamento da curva, da trajetória do Ministério. Ele terminou sendo um ponto fora da curva. E a gente sabe que nenhum ponto se sustenta o tempo inteiro fora da curva. Em algum momento ele volta à curva. Mas o mais interessante quando esses deslocamentos acontecem é que a curva não volta à sua trajetória original. Se não teremos, certamente, pelo menos proximamente, nada que possa se assemelhar aos solavancos produzidos pela chegada de Gilberto Gil ao Ministério da Cultura em 2003, vai demorar muito, provavelmente, para que outra formulação de Doim se apresente como algo que precisa ser enfrentado. Eu não tenho dúvida que aquele momento marcou de maneira significativa o campo da cultura no Brasil, sob todos os aspectos. E muito especialmente em função das ousadias que aquele deslocamento do ponto produziu. E entre as ousadias, os pontos de cultura, os investimentos na área de economia da cultura, de compreender essa dimensão econômica da cultura, a disposição mais do que oficial, de missão mesmo de ofício, em relação à questão da diversidade cultural, onde essa história ainda precisa ser contada, o papel do Ministério da Cultura na aprovação da Convenção da Diversidade em 2005, e muito particularmente o papel do ministro, o papel de convencimento de muitos países. Mas tem alguns temas, além desses que eu já relacionei aqui, que são sinais claríssimos desse deslocamento da curva. Vindo de Gilberto Gil não é muito estranho, porque sempre foi um artista popular muito atento às transformações do seu tempo. Cantou no Nick 9, quando o homem estava chegando à Lua, de dentro de uma cela, compôs duas canções em que o diálogo com a tecnologia se apresenta de forma magnífica. Numa se
entregando a tecnologia, na outra sacaneando a tecnologia, afinal o cérebro eletrônico não chora, não é? Com os seus botões de ferro e os seus olhos de vidro, né? Portanto, com a chegada da internet, né, que faz pela internet, então esse diálogo permanente sempre permitiu que ele, como artista, se adiantasse a seu tempo, não tivesse medo do seu tempo e, pelo contrário, dialogasse firmemente. E como ministro também ele fez isso. E uma das áreas, talvez uma das mais difíceis, porque eu tenho absoluta certeza que hoje é aquilo que a gente possa chamar, talvez, de filé mignon da acumulação capitalista contemporânea, que é a propriedade intelectual, ele não se furtou a produzir deslocamentos interessantes, né? E é exatamente muito em cima desse aspecto, sem que com isso a gente possa deixar de discutir outras questões que porventura se coloquem aqui, mas é sobre esse aspecto que eu abro a conversa, convidando ele a dizer algumas coisas sobre essa ideia dos novos sujeitos, dos novos arranjos, novos atores nesse processo de produção e circulação dos bens culturais, que é uma questão absolutamente contemporânea e sobre a qual a gente certamente terá muito ainda que discutir, refletir, porque a gente está no olho do furacão, né? Daqui a 50 anos alguém poderá dizer sobre isso coisas como eu disse agora sobre Mário de Andrade, que foi o inventor das políticas culturais. Nesse momento a gente está no meio desse furacão. Com a palavra, então, o ministro Gilberto Gil. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Enfim, parabéns pela iniciativa. Enfim, o Miguel tem estado permanentemente envolvido com essa construção das pontes entre os campos de estudo, como ele próprio coloca, né, da cultura, e as vivências da vida cultural no sentido amplo, né? Ele vem se dedicando a esse vai e vem entre esses dois territórios o tempo todo. Tem tido hoje a felicidade de poder viajar para muitos lugares, deslocar da Bahia, sair das suas atividades acadêmicas e militantes aqui em Salvador e na Bahia, para viajar pelo Brasil inteiro, convidado que é para, enfim, estar em situações similares a essa aqui, em vários lugares do Brasil, se articulando com colegas, também estudiosos da cultura, também militantes, vivenciadores desses processos de envolvimento, tentativa de envolvimento cada vez maior da sociedade, do Estado, do mundo corporativo, etc., com a compreensão, esse movimento, com a compreensão da variedade de dimensões, da extensão que a cultura tem, da profundidade que a cultura tem, enfim, do entendimento dessa variedade que significa falar de cultura, dizer da cultura, fazer da cultura e tal. E o convite dele, evidentemente, por tudo isso que eu estou dizendo, e muito mais, é sempre mais do que uma oportunidade para retomar esses encontros com os quais ele tem presença permanente. Mais do que isso, é um prazer enorme de vir, eu mesmo retomar, é como se fosse revisitar, reler livros que estão ali na prateleira, que estão nas estantes lá de casa, rever, repassar momentos, retomar memórias de momentos importantes que eu vivi ao lado dele, ao lado de tantos outros, ao lado de Márcio Meira, por exemplo, que está ali à nossa frente, de tanta gente, enfim, com a qual a gente foi compartilhando essa coisa das vivências por aí. Eu
eu disse a Miguel que, ao invés de vir aqui, por exemplo, ler um papel, um paper, ou fazer um discurso assim, de panorâmico sobre o significado das palavras cultura, da palavra desenvolvimento, das relações entre uma e outra, a questão do papel do governo, que é o Estado, as grandes discussões sobre o enxugamento do Estado, o Estado mínimo, o Estado médio, o Estado máximo, ou isso e aquilo outro. Em vez de fazer um trabalho desse tipo, eu vim aqui meio assim, em aberto. Meio pedir a ele que vem vivendo essa construção permanente dessas pontes entre esses campos de conceituação, que seja cultura, que ele fosse provocando aqui a conversa, ele que acompanhou muito desse envolvimento ao qual ele já se referiu aqui, desse meu envolvimento com a gestão cultural, com a criação, com a produção de cultura e com a reflexão sobre cultura, ele que acompanhou muitos momentos da minha inserção nesses campos. Uma delas, fundamental, foi o período que nós tivemos em comum no Ministério. Então, que ele fosse se incumbindo de dar sentido a essa conversa aqui, fazendo as questões, colocando as questões, me pedindo que reflita sobre coisas que vivemos, coisas que estão aí, coisas que estão postas, dificuldades com as quais nos defrontamos cada vez mais, no sentido de fazer com que essa compreensão da cultura se dissemine, se aprofunde, se enraize. Enfim, eu gostaria, portanto, de deixar com o Miguel a condução dessa conversa que vamos ter aqui, e evidentemente que num determinado momento vai se desdobrar também para a participação de vocês todos que estão aí. Miguel. Deve ser a 10ª vez que ele me põe numa fria semelhante, mas não tem crédito suficiente para isso. Bom, a primeira provocação... Colocou numa fria, não tinha frio, em Salvador, eu estou dizendo uma fria. A minha primeira provocação é tentando combinar até esse dublê de homem público, no sentido de que se encarregou de coisas públicas, e no sentido de criador, de artista. Que é exatamente a relação da sua criação com a questão da tecnologia. Você disse aí que eu tenho sido um artista atento, tento me manter atento a todas essas coisas, e que tenho demonstrado ao longo da minha obra um certo fascínio mesmo pela tecnologia, pela criação da tecnologia, pelas relações que ela necessariamente tem com a vida, com o cotidiano das pessoas, os impactos naturais da tecnologia na vida das pessoas, e a transposição disso para o campo da criação, para o campo da arte, como versejar, como poetar, como musicar essas coisas, como transformar a chegada de um artefato meramente tecnológico, puramente técnico, como o Sputnik, né? Chegando à Lua, como transformar isso em versos, em canções. Ainda anteontem eu estava vendo um grupo do Rio de Janeiro, o pessoal da ProArte no Rio de Janeiro, fazendo um retrospecto do meu trabalho, se debruçando sobre várias canções que eu fiz e tal. Uma delas foi uma ilustração que eles fizeram com cantos e música, orquestra e tal, e dança também, da música Lunique 9, que é uma música que se refere ao momento em que o primeiro artefato pousa na superfície da Lua, ainda não pilotado, né, ainda apenas técnico, artefato técnico, mas já demonstrando esse primeiro estágio, esse primeiro momento
de realização de um desejo, o desejo de estar nos astros, de nos deslocarmos para o espaço, nos deslocarmos para outros, começando com aquele que está aqui pertinho, que é a Lua, né? Mais próximo, visível já quase que o tempo todo, né? Enfim, mais facilmente verificável, analisável na sua semelhança conosco, na sua formação comum de corpo, né? Parecido, satélite que é da nossa Terra. E eu fiquei vendo lá, como nesse momento em que os meninos faziam essa ilustração do Lunig 9, eu fiquei vendo como tem sido reiterada essa minha aproximação com a coisa tecnológica, no sentido de dizer do que se trata, tentar traduzir a partir de uma visão poética os significados dessas tecnologias para nós, para isso, para cumprimento dessa saga do desejo, mas também para o deslocamento para as grandes interrogações seguintes, as interrogações do futuro, enfim. É uma coisa que é um fascínio que vem. Às vezes eu tento me lembrar onde isso começou, como isso apareceu na minha vida, e eu às vezes sou levado a achar que foi exatamente ali quando eu via as revistas sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu com 2, 3 anos de idade, 2 anos de idade, na verdade, eu nasci em 1942, exatamente no início da fase final, do desenlace da guerra, que vai até 1945, e era exatamente quando, ali em casa, lá em Ituaçu, meu pai recebia a revista, uma delas, Em Guarda, era o título da revista, uma revista que reproduzia, eram reportagens sobre a guerra, e reproduzia, enfim, fotografias de campos de batalha, isso e aquilo, e muitas das fotografias eram os artefatos de guerra, os tanques, os aviões, as novas metralhadoras, enfim, todos aqueles artefatos de guerra que condensavam nos seus designs, nas suas configurações físicas, na sua fisicalidade, condensavam todo o pensamento técnico da época, todo o que melhor podia se obter da relação do homem com a matemática, com o cálculo, com a física, com a transposição disso para a confecção de objetos, enfim, eram os objetos de guerra. E eu fiquei pensando que foi exatamente ali, talvez ali, enfim, vendo aquelas fotografias, aqueles tanques, aquelas correntes, aquelas coisas todas, os aviões, aquilo tudo, talvez ali tenha nascido, junto com a própria pessoa que começou a ver o mundo, nascia ali com a própria capacidade, com o nascimento do olhar sobre o mundo, nascia ali um interesse pela tecnologia, enfim, e daí por diante um acompanhamento, uma necessidade permanente de me aproximar da interpretação, da explicação do que seja a tecnologia na vida das pessoas, enfim. Essa preocupação que veio primeiro naquilo, se deslocou para aquilo que eu faço, que eu comecei a fazer na vida, que foi música, né? Criação, peças, composições que retratam visões e sentimentos humanos. Isso se deslocou depois para outras atividades que eu vinha a assumir, como as atividades de gestão pública, com que eu estive envolvido aqui, primeiro na Fundação Gregório de Matos, depois no Ministério da Cultura. No Ministério da Cultura, quando eu cheguei, num tempo coincidente com o surgimento das novidades do ciberespaço, das novidades
da internet, das novidades da extraordinária expansão dos meios de comunicação eletrônicos, né, no mundo inteiro, etc, etc. Eu chegava no Ministério da Cultura no momento dessa ocorrência, a ocorrência dessas novidades, enfim, na vida do mundo, das relações entre tecnologia e vida das sociedades. E, portanto, me senti na obrigação de transpor aquele interesse que primeiro havia se manifestado na música para a gestão pública. Era uma forma de você responder uma pergunta que você faz numa canção. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos, de fato, né, notícias sobre a antimatéria, né, e o que é que isso significa, não é, na dimensão da vida humana, na dimensão de uma luta permanente que a sociedade humana vem tendo no sentido de equalizar as relações entre os humanos, de um modo geral, minimizar os grandes problemas causados pelas assimetrias econômicas e sociais, políticas e etc, etc. Coisa que tem sido a grande motivação das lutas emancipatórias, né, do homem ao longo da história. Então, eu chegava ali no Ministério, nesse momento em que passava a ser oferecido, passava a ser ofertado à sociedade humana novas possibilidades, novos meios, um novo ferramental que podia ser utilizado como estava chegando no início ainda potencialmente para todos, potencialmente para muita gente mais do que para pouca gente. Era interessante poder pensar na possibilidade política de fazer com que esse acesso universal, essa universalização de acesso, essa possibilidade dessas tecnologias para muitos desejos, para muitos propósitos, etc., fosse uma coisa de fato. E aí pensar o papel que ainda resta ao Estado nessas mediações entre os desejos de muitos e o poder de poucos, e, enfim, a questão da economia, etc. E então foi imperativo, foi fundamental, foi inescapável que a gente tivesse, já que era eu ministro, eu tinha que juntar a equipe e dizer à equipe, como timoneiro do barco, que direção tomar. Enfim, eu resolvi realmente, com o crédito que o presidente me havia dado, no sentido de dizer, quando me chamou para o ministério, eu perguntei: por que é que o senhor quer que eu seja seu ministro? O que é que o senhor quer que eu faça? Ele disse assim: vá lá e antes faça igual que você faz no palco. Faça no ministério o que você faz no palco, que é o que você sabe fazer. Trate o ministério como se você fosse um artista, que é o que você é. Enfim, vá tratar daquilo como você trata a canção, como você trata a música, como você trata a cultura popular, enfim, na qual você está inserido. E foi isso que eu fiz. Eu fui ali, enfim, juntamos uma equipe de pessoas envolvidas e interessadas nesses temas e com esses temas, enfim, e fomos traçando um padrão de intervenção, um mapa de atuação, uma identificação de territórios, enfim, e criando um mapa de ação ali no Ministério. Quer dizer, foi isso que a gente fez. E aí vieram, evidentemente, as questões, as sub-questões que estavam envolvidas, a questão da propriedade intelectual, como você falou, quer dizer, a questão autoral, os impactos dessas novas tecnologias na autoralidade, no deslocamento
dos significados convencionais da autoralidade, o que é um autor, a que ele tem direito, como ele autoriza a exploração das suas obras, do seu produto, da sua criação, como ele se remunera em relação a isso, quer dizer, como ele distribui, como essa remuneração é distribuída entre os vários agentes que possibilitam a existência real daquelas obras, daquelas criações no mundo econômico, no mundo comercial, etc. Como é que todos aqueles que transformam música em dinheiro, que transformam música em produto industrial, em produto comercial, como essas relações estão postas, quer dizer, em que medida elas são justas ou injustas, em que medida elas contemplam as partes mais importantes desse mundo. O autor é mais importante do que o atravessador, do que o gestor, do que aquele que comercializa a obra ou não. Quer dizer, como é que essas coisas estão postas? E mais do que isso, quer dizer, a função social da autoralidade, quer dizer, o autor, ele é autor sozinho ou ele é autor em nome de muitos? Muitos são os autores, é tradutor de um repertório que vem sendo, enfim, reiteradamente transmitido e retransmitido, geração a geração, enfim, essa tal originalidade que se atribui às obras autorais, ela é legítima, ela nasce de um artifício tecnicista para estabelecer uma propriedade, criar um direito. Esse direito é um direito natural ou é um direito artificialmente trabalhado, constituído a partir de toda essa capacidade, esse poder que o direito tem hoje em dia no mundo? Então essas questões todas foram colocadas à mesa, e aí a necessidade de discutirmos com as instituições propriamente de propriedade intelectual, os órgãos do Ministério de Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Indústria e Comércio, e etc., etc., para criar todas essas interfaces que eram estabelecidas a partir do mundo cultural, a partir da dimensão cultural das obras, dos autores, dos detentores de direito, dos titulares de direito, de propriedade intelectual dessas obras, e etc., etc. Quer dizer, foi uma coisa que não teve jeito. Todo aquele interesse que o artista vinha manifestando historicamente no seu trabalho em relação a tecnologias, etc., tudo aquilo desembocou na mesa do ministro. Acabou indo necessariamente que está na mesa do ministro, e o ministro só fez compartilhar esse interesse com todos aqueles que... Compartilhar é a palavra. Essa era a palavra-chave, com todos aqueles que achavam que ainda era papel do Estado, enfim, cuidar dessas coisas, dividir essas responsabilidades com a sociedade e com o mundo corporativo, enfim, sociedade onde estão os autores, mundo corporativo onde estão as unidades industriais e comerciais, enfim, e com o mundo institucional da política, onde está o Estado, quer dizer, que era ali que o ministro representava em primeiro lugar. Então estava ali na representação do ministro, o ministro representando o Estado, o Poder Executivo, enfim, representando a sociedade do ponto de vista, enfim, da cultura, da criação, da autoralidade, etc., representando as responsabilidades do mundo comercial, do mundo industrial, as relações de trabalho, de negócios, de trocas econômicas, e etc., etc., etc. E foi tudo isso, mas isso foi a agenda, isso teve que ser elemento fundamental daquela agenda que estava na mesa do ministro, que era trabalhada dia a dia por aquela equipe que a gente constituiu lá.
E uma coisa que é, não diria intrigante, mas é interessante se observar, há muita gente da geração dos 60, dos anos 60, que das grandes transgressões que os anos 60 produziram, seja numa ambiência mais geral, como o movimento hippie, por exemplo, seja numa ambiência mais particular, como da música, e mais local, uma perspectiva, se é que a gente pode chamar de local, né, o impacto do tropicalismo, essas pessoas migraram para esse novo ambiente, para as disputas desse novo ambiente. Eu lembro agora, além de você, evidentemente, eu lembro do Barlow, que era um roqueiro do Grateful Dead nos anos 60, e hoje é um militante do comunismo na internet, na Electronic Foundation, né? Electronic Frontiers. Frontiers. Que é uma fundação voltada para a discussão da internet. Para a discussão dessas grandes questões, para a intermediação entre Estado e sociedade nessa questão da... Enfim... Há um link aí de mundo novo nessas duas coisas, porque é interessante ver pessoas que hoje estão com 75, 80 anos e que estão como militando numa coisa em que as relações atuais estão... E as migrações incríveis que aconteceram do mundo da militância hippie, da militância existencialista, digamos assim, dos jovens californianos, e não só californianos, mas em tantos outros lugares, não só dos Estados Unidos, mas da Europa também, e que migraram para... que são os que formam hoje as Apples da vida, os Facebooks da vida, os Googles da vida, todas essas grandes empresas, enfim, nascidas dessas confluências de tecnologias emergentes, tecnologias recentes, novas. Todo esse pessoal, pelo menos uma boa parte dele, as grandes lideranças, os grandes promotores do impulso desse novo mundo empresarial, etc., todos eles migraram, são egressos, todos eles estavam na plateia, das plateias do Grateful Dead. Todos eles estavam ali. Eram os ouvintes, eram os meninos que andavam pelas ruas de São Francisco, pelas ruas de Los Angeles, pelas ruas Cláudio Prado e nós todos, outros na ilha de White, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, fazendo articulação entre aquele estado de vida alternativa que nós vivíamos, os chamados hippies, e todas essas novas possibilidades que iam desembocar em novos arranjos tecno-comerciais, tecno-industriais, etc., que estão aí hoje, que marcam a vida aí hoje, que são a sustentação das novas bolsas de valores do mundo inteiro, que são o grande novo valor industrial, comercial do mundo contemporâneo. Então, eu sou também produto dessas interações, dessas pontes entre militância artística, comportamental, ambiental e recentemente política e sistêmica, industrial, comercial, etc. Então, foi meio a questão do destino, né? Nasceu-se para isso, né? Fomos nascidos para termos essa vida, as coisas foram se encaminhando nesse sentido. As percepções, o fato de viver, um interesse muito grande pelo cinema ultra novo que se fazia no mundo na década de 50 e 60, na França, na Itália, tudo aquilo, o cinema que ia de Rossellini a Godard, que ia de Antonioni a Truffaut, enfim, passava pelo cinema novo, por tudo que era o interesse do cinema novo no Brasil, de Glauber a Gustavo Dal, que também que estava lá, né?
assumindo responsabilidades administrativas na Ancine, no Instituto de Cinema lá do Rio de Janeiro, que os canadenses ofereceram ao Brasil. Enfim, é isso, não tem... É um contínuo, né, de interesses que vão se deslocando das fantasias da infância para as vivências animadas da juventude, para, enfim, as ações responsáveis do com as resistências de sempre. O movimento hippie enfrentou as resistências, a Tropicália enfrentou, né, resistências, inclusive dentro dos setores culturais importantes do Brasil. Sim. E hoje essa movimentação também enfrenta a resistência. Claro, eu tenho a impressão que vai ser sempre assim. Quer dizer, não há... Porque essa dinâmica entre as polaridades, né? Os impulsos pró, os impulsos contra, os impulsos avante, os impulsos retro, né? Para trás e para frente, isso vai continuar, porque essa é a naturalidade, né, das coisas. As coisas são naturalmente assim. E o cuidado que devemos ter permanentemente em não perder essa perspectiva natural dessa fenomenologia toda. Porque há de se dizer, não, mas isso é uma construção humana. As construções culturais, as construções políticas e tal, são humanas. Isso é o homem, são os homens que definem para onde essas coisas vão, como elas vão e para onde elas vão. Mas existe, basta você ser minimamente atento ao modo como as coisas se passam, as coisas se dão na natureza, para você ver que é naturalmente assim. As nuvens esparsas se acumulam, se carregam, de repente estão energizadas, provocam as trovoadas, os relâmpagos, as tempestades, as inundações e por aí vai. Quer dizer, tem um desencadeamento naturalista nesse jogo das polaridades, das contradições, etc., o tempo todo, que é uma coisa para a qual temos que ficar atentos, no sentido de não nos deixarmos deslocar descuidadamente por um desses polos. É preciso estar atento forte, saber como é o movimento, esse movimento das marés, estar a favor, estar contra, ceder à tentação de deixar-se levar pelo ímpeto futurista, mas ao mesmo tempo manter a noção de respeito pelo passado, noção de compromisso com as conquistas anteriores que foram feitas. É o caso, por exemplo, agora, quando a gente vê a discussão sobre Belo Monte, e aí a gente é tentado, muitos são, a imediatamente dizer, não, mas é isso mesmo, Belo Monte precisa ser feito, porque o país precisa de mais energia, e mais energia significa a possibilidade de mais trabalho, mais emprego, mais isso, mais aquilo, e portanto, mais formação de riqueza, e portanto, com mais riqueza, mais possibilidade de distribuição e redistribuição dessa riqueza e etc. Mas ao mesmo tempo se perde, a gente quer fazer Belo Monte e a gente se esquece de que ali tem um rio, ali tem um estuário, ali tem uma bacia fluvial importantíssima, que foram milênios e milênios e milênios e milênios que levou para se constituísse. Tem toda uma população, enfim, de indígenas e descendentes de indígenas e etc., que também tem séculos e séculos e séculos e séculos ali, e que tem uma vida natural, um modo harmônico de relacionamento entre aquelas pessoas e aquele ambiente, e etc., que vai ser subitamente devastado por aquela represa, por aquela maré de concreto que vai se estabelecer ali, etc., em nome de coisas muito interessantes, muito importantes, como a consolidação da matriz energética brasileira e todas as suas benéficas
consequências, mas ao mesmo tempo, então, para ter essa noção de equilíbrio entre uma coisa e outra, não nos deixarmos levar por esses, nem pelos ímpetos progressistas, nem pelos passadismos, pelos retrocessos, enfim, é tudo muito... E ali no ministério era isso também, era toda aquela coisa de forçar um pouquinho a barra no sentido de avançar quando o sistema todo reage, quando havia toda, por exemplo, uma reação enorme dos meios de comunicação convencionais, que já tinham sido avançados, que já tinham sido vanguardas no passado, que já tinham que ter investido contra a noção de propriedade hegemônica do Thomas Edison e etc. Tiveram que criar Hollywood para se contrapor àquele status hegemonista do Thomas Edison e tal. Tiveram que criar a indústria pirata do cinema. Pirata, Hollywood, tudo que a gente tem hoje aí, nasceu da pirataria. Então, vem de novo aquela questão, vamos analisar, vamos verificar, vamos estudar com cuidado o que é pirataria, vamos tentar entender que entre várias coisas na pirataria também tem um gesto de insurgência, tem um gesto de desobediência civil. Pirataria não é só crime, você pode entender, pode criminalizar, pode entender o sentido da criminalidade, da investida contra direitos adquiridos e etc, mas também tem uma noção de gesto novo, gesto generoso, audaz, no sentido de abrir espaço, de criar desobediência civil salutar, para que novas possibilidades surjam, para que novos atores, novos fatores possam ser levados em consideração. Então, vai até aí a questão a dificuldade das reflexões, como a gente tem que ter o cuidado de refletir nesse ou naquele outro sentido. Mangabeira Unger era um dos defensores dessa ideia de que teríamos que criar um fortalecimento de um Ministério da Defesa no Brasil, evidentemente já pensando em outros papéis, um papel diferente para o Exército, não clássico, não pensado no Brasil propriamente simplesmente comprando canhões e navios de guerra e etc., se preparando para guerras futuras, requalificando o papel das Forças Armadas e etc., uma capacidade profunda de criar capilaridade nacional, de fortalecer, de ajudar os processos de formação de segurança local e regional e etc., no país e tal, associado profundamente às novas noções de desenvolvimento, às noções de requalificação do industrialismo, da industrialização, a inserção profunda da visão cultural em tudo isso, né? Cultura como um fator fundamental, né, para a qualificação do desenvolvimento econômico e etc. Então, esses papéis novos, isso tudo estava nesse horizonte, esse mesmo horizonte de futuras promessas, de futuras possibilidades que estavam no vislumbrar o horizonte para lá da ilha de Itaparica, estavam ali também na mesa do Ministério, nas viagens que nós fazíamos, nos convites que nós recebíamos para estarmos presentes nos fóruns internacionais que discutiam essas questões todas, que discutiam o papel fundamental dos conhecimentos tradicionais e a necessidade de preservá-los, de conservá-los, de garantir o futuro para esses conhecimentos tradicionais, enfim, que junto com os novos conhecimentos obtidos pela ciência, pela vida, pela atividade acadêmica, etc., iam proporcionar esses novos horizontes de futuros equilibrados, né? Então estava ali também, era o mesmo menino
da infância, o mesmo garotinho diante das fotos dos tanques de guerra, vendo o horizonte poético da ilha de Itaparica e vendo ali aquilo que, o eco das palavras do presidente Lula: vá lá e faça da vida, da sua atuação no ministério, a mesma coisa que a sua atuação nos palcos.